Olá, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então, crianças, para a nossa primeira aula deste quarto e último bimestre de 2020. Como o tempo passa rápido, né, crianças? Nesta aula, nós vamos ver aqui o conteúdo chamado pressão de vapor. E com este conteúdo, eu quero que vocês adquiram a habilidade de verificar a relação que vai existir entre pressão de vapor e a temperatura. Tudo isso, crianças, está localizado aqui na página 41 do seu volume 3 do Caderno do Aluno. Eu estou pegando ainda o Caderno do Aluno volume 3 porque o Caderno do Aluno volume 4 ainda não está disponível na escola e na internet. Quando estiver disponível na escola, vocês serão avisados, tomando os devidos cuidados de distanciamento e higiene. Vocês vão lá buscar o Caderno do Aluno volume 4, caso vocês queiram. E provavelmente quando estiver disponibilidade, eu vou colocar na minha Google Sala de Aula ou Google Classroom. E aí vocês podem acessar digitalmente o caderno do aluno de vocês, não só para química, mas para qualquer outra disciplina que o professor esteja usando. Beleza, crianças? Então, nessas primeiras semanas do quarto bimestre, eu vou estar utilizando ainda o Caderno do Aluno volume 3. Explicadinho? Vamos então à nossa aula. Eu vou então pegar a página 41 do Caderno do Aluno. O Caderno do Aluno aqui então tem a atividade 5E, que eu tenho aqui uma série de perguntas e tudo isso baseado aqui, ó, neste gráfico. Vou colocar aqui, ó, tem dois gráficos interessantes. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo para que vocês vejam isso, o que está escrito aqui no eixo X, que é a temperatura. Então aqui, crianças, bom, primeiro, pressão de vapor. O que é isso, professor? Pressão de vapor é a pressão exercida do vapor para que um líquido se torne no seu estado gasoso. Aí o que acontece? Esse estado gasoso ele vai começar a ter uma certa pressão, porque moléculas estão passando de líquido para gasoso e isso vai gerar uma pressão. E essa pressão é chamada pressão de vapor. Então, aqui eu tenho como exemplo, até para fazer o exercício, a atividade que está logo acima, a 5E, eu tenho água e álcool etílico, que é o etanol que nós temos aqui na nossa região. Então eu tenho pressão de vapor e eu tenho temperatura. Então o que vocês têm que observar aqui? Uma relação interessante entre pressão, que está aqui no Y, e temperatura, que está no eixo X. Olha aqui, ó, conforme aumenta a minha temperatura, está aqui no eixo X, o que acontece com a minha pressão? A minha pressão também aumenta, ó. Conforme eu vou me afastando do zero, o zero está aqui, crianças. Conforme eu vou me afastando, tá? A minha temperatura aumenta e a minha pressão de vapor também aumenta. Então, nesse caso, elas são diretamente proporcionais. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor. E aqui o interessante é que cada substância vai ter a sua pressão de vapor. E aqui interessante também é falar sobre uma coisa que vocês já devem ter percebido, que algumas substâncias elas evaporam ou passam para vapor ou gás, como queiram, em diferentes temperaturas do que outras. Então aqui, ó, é legal esse exemplo. A água ela passa de líquido para gás ou vapor a 100 graus Celsius, essa temperatura que está indicada aqui. E o etanol ele passa de líquido para vapor ou gás na temperatura de 78 graus Celsius, ou seja, o álcool ele consegue se volatilizar. Essa palavra volatilizar significa evaporar. Então o álcool consegue evaporar mais rápido que a água, porque ele tem uma temperatura de ebulição menor, ou vocês também podem falar que o quê? Que a pressão de vapor do álcool etílico ela é maior do que da água, por isso ele evapora mais rapidamente.
E aqui esse gráfico aqui que está logo aqui acima vai mostrar para a gente que a pressão, está em inglês aqui, mas eu falo para vocês, a pressão ela influencia a temperatura de ebulição. A pressão influencia a temperatura de ebulição. Nesse caso aqui, a pressão vai estar relacionado com altitude. Então, crianças, o que acontece? Quanto mais alto você tiver, menor vai ser a sua temperatura de ebulição. Então, aqui, ó, vou pegar aqui primeiro. Ó. Então, aqui, a 0 metro, a água ela ferve a 100 graus Celsius. Está aqui. Se eu me elevar ou ter uma altitude maior, a minha temperatura de ebulição não será 100, será 92. Ou seja, quanto mais alto eu tiver, menor vai ser a minha temperatura de ebulição. Mas por que isso acontece, professor? A gente tem que imaginar aqui, imaginar não, né? Mas o ar ele exerce uma pressão. Embora a gente não veja o ar está exercendo uma pressão sobre os nossos corpos, sobre os nossos objetos, sobre os nossos líquidos e tudo que está aqui na superfície do planeta Terra. Então, o que acontece? Qual que é o raciocínio aqui? Se eu estou mais baixo, tem mais ar. Se eu tenho mais ar, eu tenho uma pressão maior. E essa pressão, ela é como se fosse no sentido contrário da evaporação. Então, enquanto aqui, ó, você está vendo aqui que está pegando fogo, as moléculas de água líquida vão passar para vapor ou gás e vão fazer esse sentido, de baixo para cima. A pressão do ar, ela tem o sentido contrário, ela tem de cima para baixo. Então, conforme eu estou aplicando aqui calor, eu tenho uma pressão também sendo exercida no sentido contrário. Então é por isso que quanto mais baixo, maior a pressão. E aí o que acontece então quando eu tenho uma altitude maior? O que acontece, crianças? Eu vou ter uma quantidade de ar que vai me pressionar menor. Então o que acontece? Eu consigo passar de líquido para gasoso ou vapor, tá? Numa temperatura menor, porque aqui a força exercida pelo ar ela vai ser menor, porque tem menor quantidade. Eu acho que eu já expliquei para vocês, quando nós temos aí competições em altas altitudes, né? As pessoas, né, os esportistas têm muita dificuldade para respirar, porque a quantidade de ar em altas altitudes é menor do que aqui embaixo, tá? E isso vai aparecer para nós aqui na química nesse sentido, tá? Quanto mais alto, menor vai ser a temperatura de ebulição, porque eu tenho uma menor força agindo aqui no meu líquido. Bom, crianças, deixa eu ver aqui se eu expliquei, tá? Então tem aqui a temperatura de ebulição, porque a água entra em ebulição. Deixa eu explicar isso, ó. Então, professor, por que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius? Quando eu tenho aqui uma igualdade da pressão de vapor com a minha temperatura de ebulição, o meu líquido ele vai ter a total evaporação. O que é ter total evaporação? Não vai sobrar nenhuma molécula de líquido naquele recipiente. Tudo vai ser transformado em gás ou em vapor. Tá bom, crianças? Isso que significa quando a água ou qualquer outra substância atinge a sua temperatura de ebulição. E aí depois, crianças, com base na minha explicação, eu quero que vocês respondam a estas 6 perguntas aqui, tá? Lembrando de novo que isso está localizado no Caderno do Aluno, volume 3, na página 41. Vamos começar o volume 4 quando ele estiver disponível para vocês lá na escola ou mesmo na internet. Tudo bem, crianças? Então eu quero que vocês continuem fazendo da mesma maneira, mandem, façam isso bonitinho no Caderno do Aluno,
no caderno, façam bonitinho no caderno de vocês, tirem as fotos e mandem no campo assunto atividade 21/10 com seu nome e série ou para este e-mail ou para este zap. Beleza, crianças?